Ontem, Zaidan, no fim da tarde ali, do meio para o fim da tarde, a gente teve em Brasília a posse do ministro Edson Fachin como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele que assumiu a cadeira pelos próximos 2 anos, o próximo biênio, no lugar de Luiz Roberto Barroso, né? O Fachin que tem um perfil completamente diferente do Barroso, né, em termos de posicionamento e até mesmo da forma como ele se manifesta, né? O histórico dele desses últimos 10 anos mostra bem como se comporta o Fachin no Supremo Tribunal Federal. E durante a posse, ele procurou destacar que o Supremo, o Judiciário, não pode ser submisso, mas deve agir com contenção dentro das regras do jogo aqui da democracia brasileira. Defendeu a democracia, destacou que o judiciário não seja esse submisso a ninguém, né? Dentro dessa liberdade judicial, no entanto, pregou a autocontenção da magistratura e não um ambiente de espetáculo. Disse o Fachin: impende ter consciência das condições históricas que o presente traduz. É tempo de realimentar os elementos fundantes da estrutura do Estado brasileiro e, com isso, reforçar os princípios de realimentar os elementos fundamentais da estrutura do Estado brasileiro. E, com isso, reforçar os princípios que informam a democracia na República. Nosso compromisso é com a Constituição, repito, ao direito, o que é de direito, à política, o que é da política. A especialidade da política é delimitada pela Constituição. A separação dos poderes não autoriza nenhum deles a atuar segundo objetivos que se distanciem do bem comum. O que, pelo menos, é a expectativa no meio político, e aí diz respeito ao executivo e ao legislativo, inclusive, Zaidan, é que a gente tenha um clima diferente, pelo menos nesses próximos 2 anos, partindo do Supremo Tribunal Federal. O Fachin que vai ter como vice o Alexandre de Moraes. Aí sim a gente vai ter uma mudança depois no perfil do presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas nesse jogo de lá e cá, tem uma mudança, pelo menos um sinal de um pouco mais de serenidade no Supremo, hein, Zaidan? Quando muito, né, Panvec? Haverá mudanças na ponta do varejo, né? Na ponta do varejo. Porque, na verdade, quando observamos que o Fachin, ele tem um temperamento diferente, o Barroso gosta de pontificações, de abordagens sofisticadas, etc. Há diferenças no ponto de vista do Fachin em relação ao Barroso sobre alguns assuntos. Mas o que pode mudar é a relação pessoal ali com presidentes dos poderes, né? E principalmente dentro do Poder Legislativo, não só com o presidente do Poder, que é o presidente do Senado, hoje o Alcolumbre, mas também com o presidente da Câmara e com os políticos de maneira geral, mas não muito, porque os que fazem oposição aberta, escancarada ao Supremo, eles não tinham problemas com o comportamento do Barroso, mas com as decisões do Supremo. E as decisões do Supremo, elas não serão alteradas porque mudou a presidência. O que pode mudar é o Conselho Nacional de Justiça. O Fachin pode estabelecer prioridades diferentes daquelas do Barroso no Conselho Nacional de Justiça. Mas no Supremo, convenhamos, não houve mudança no colegiado. Então, os votos serão os mesmos que seriam se o Barroso continuasse na presidência. Porque o voto do presidente não vale mais que o voto dos demais. E, além disso, ele não participa de nenhuma das 2 turmas. O presidente nunca está em uma turma. Hoje o Fachin, ele era até segunda pela manhã da 2ª turma do Supremo. Agora ele não é de turma alguma. E o Barroso passa a 2ª turma do Supremo. Então, se houver um julgamento na 2ª turma do Supremo, o presidente não vota, o Fachin não vota. Ele não vota em nenhuma das turmas. E o voto dele não tem peso maior. Muitas vezes o presidente nem vota. Quando está lá 7-3, 6-4, ele nem vota. Agora, se você tem um 5-5, claro que ele vai votar. Ou, às vezes, ele vota por demonstrar qual é a sua visão sobre aquele assunto e estabelecer
quais as referências da sua leitura da Constituição fundamentam o seu voto. Mas na contagem dos votos do Supremo, não há nenhuma mudança. E se não há mudança significativa no varejo, no atacado, nenhuma mudança ocorre. Ou seja, o papel que o Supremo tem na parte superestrutural da sociedade. O Supremo é parte do Estado, ele é parte da superestrutura do Estado e, basicamente, é, como todo o Estado, reprodutor daquilo que está na base, no fundamento, nas relações econômicas e sociais, né? Infelizmente, nenhum Estado no mundo foge a essa atribuição que não é dita, que não é falada, que não está escrita. E vai continuar, claro, com a sua atribuição, essa sim, no papel, na letra constitucional, que é defender a Constituição, ou tentar fazer isso, né? Mudança a gente vai ter com o próximo presidente, ou Lula reeleito, ou alguém da oposição, porque aí serão 3 vagas abertas no Supremo, com a aposentadoria do Fux, da Carmen e do Gilmar. Se bem que no caso do Gilmar já é no apagar das luzes, né, do próximo mandato, porque ele vai se aposentar em dezembro de 30. Mas o Fux e a Carmen antes. Então o próximo presidente fará, no mínimo, 2 indicações e talvez dê tempo de fazer a terceira, Convé. É, bem por aí.